Sem dúvida. Inclusive, eu quero lembrar que o Trump ontem, fez manifestações dizendo que o apoio que o Biden dá a Israel é fraco. Se ele estivesse à frente do Estado, ele já teria resolvido o problema iraniano, que já teria debelado qualquer tipo de ameaça iraniana, que ele chama de Estado que preserva e promove o terror, e fala sobre aspectos dogmáticos, aqueles mesmos suscitados pelo Bolsonaro no Brasil, que Israel é a terra prometida, que é o povo escolhido, que é necessário a chegada do Messias. O Trump é ainda mais radical, porque a população americana já há muito tempo está preparada para esse tipo de discurso, principalmente esses segmentos do republicanismo. Isso que vem acontecendo, essa pergunta é excelente, porque lá atrás eu já adverti, algumas pessoas talvez tenham tido a oportunidade, não sei se vocês tiveram a oportunidade, de ver aquela denúncia que eu fiz, a entrevista do Tucker Carlson, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro já haviam dado, eu não sei se faz um mês, aproximadamente, não faz tanto tempo, eles tinham dado já todas as bases para que esse ataque do Elon Musk pudesse acontecer ao Supremo Tribunal Federal. Falando, e hoje eles estão lá na Europa, no Parlamento Europeu, Gustavo Gayer, Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro, dizendo que o Brasil é uma ditadura, que nós temos aqui as liberdades ceifadas. É muito interessante até porque quando eles estão no poder, eles falam que é necessário que haja repressão a qualquer tipo de ameaça à institucionalidade. Eles falam muitas vezes, inclusive, contra o estabelecimento das garantias constitucionais. Isso acontece com o Orbán, por exemplo, na Hungria. Quando tem uma manifestação nas ruas, os partidários do Orbán dizem que isso não pode ser permitido, que isso atenta contra a soberania nacional, que isso atenta contra os pilares do interesse do Estado. Esse discurso o Bolsonaro fez muitas vezes aqui. Então, quer dizer, no caso, além da contradição e do paradoxo, eles usam a democracia para atacar o alicerce da democracia. E aí a gente percebe que tudo isso já estava sendo preparado há algum tempo. Eu vi, para minha tristeza, deputados brasileiros, inclusive eu acho que eu compartilhei alguma coisa nesse sentido, que pareciam, de alguma forma, estabelecer, ainda que do lado do bolsonarismo, algum tipo de diálogo civilizado com a democracia, falando para canais nos Estados Unidos a respeito de mentiras em relação ao que acontece no Brasil, dizendo que aqui no Brasil a gente tem restrição de liberdade, que aqui no Brasil a gente tem uma série de situações que não permitem que as pessoas possam ter as suas garantias preservadas, dizendo que tem presos aqui sem processo, que tem gente que é presa política, porque a gente sabe que é mentira. E isso vinha sendo preparado. O Elon Musk, na verdade, me parece que ele atira em um alvo que já está muito claro para ele, que está muito bem estabelecido, que é a democracia e o Estado de Direito no Brasil. Dizendo que evoca liberdades, ou que trabalha pelas liberdades, ele tenta atingir o pilar principal da democracia, que é a questão da tripartição de poderes do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é, efetivamente, o último recurso daqueles que postulam pela democracia. Quer dizer, a gente viu mesmo no governo do Bolsonaro que muitas vezes o Supremo Tribunal Federal acabou servindo como uma certa barreira de contenção. Eu sei que tem muita gente que critica o Supremo Tribunal Federal pela sua posição por ocasião da prisão do presidente Lula. Isso é uma coisa que a gente permanece crítico, nós não vamos ser, nesse aspecto, hipócritas, mas eu acredito que, por pior que tenha sido o cenário, e por pior que tenha sido a atuação, que a nossa crítica tem que ser no sentido da melhoria da estrutura, e não jogar a criança com a água do banho. Nós não podemos trabalhar para a extinção do Supremo Tribunal Federal, ou como queriam grupos ligados ao Bolsonaro, constranger o Supremo Tribunal Federal, mudar a composição do Supremo Tribunal Federal de 11 para 25, colocando apaniguados, porque aí você vai ter, na realidade, uma verdadeira ditadura, né? A chancela de medidas discricionárias do governo por um tribunal que foi, de alguma forma, imposto pelo governo federal, pelo executivo. Então, eu vejo que nós precisamos muito do Supremo Tribunal Federal, podemos e devemos criticá-lo, mas no âmbito do ordenamento jurídico, de prestigiar os princípios civilizatórios. Eu acho que essa extrema-direita internacional, vou tentar ser mais objetivo, essa extrema-direita internacional ataca as bases do processo civilizatório. Eles querem que nós voltemos 500 anos no tempo. Eles não estão contentes com o processo do final do século XVIII da Revolução Francesa. Eles acham que deve prevalecer o mais forte,
que deve prevalecer, aquele que tem as melhores condições de sobreviver, e não consideram a empatia, a inclusão social, a necessidade de que nós tenhamos um desenvolvimento ordenado, que a gente precisa olhar para o mais frágil, de alguma forma, a contemplar suas necessidades mais urgentes. Então, essa extrema-direita internacional, eles querem instaurar o caos. Esse é o ponto. Esse é o ponto fundamental. Eles querem instaurar o caos. E para instaurar o caos, eles precisam desacreditar todas as instituições do Estado brasileiro. Então, eu digo sempre, não importa se você votou no Lula, se você votou no Ciro, na Simone, na Soraya, ou eventualmente até gente que tenha votado no Bolsonaro, porque não entendeu qual era a disputa que se travava naquele momento. Mas acho que é obrigação de todo mundo que tem um pouco de lucidez, até pelos nossos filhos, pelos nossos sucessores, que nós preservemos estas instituições e o Estado Democrático de Direito. Vocês já imaginaram, se nós tivermos um regime de exceção, o que nós... Eu acho que tem muitos jovens, pessoal, que não entendeu o que isso representa. Muitos jovens que estão imaginando que a vida é um jogo de videogame. E que se houver a instauração de uma ditadura, que aquele que seja o responsável pela instauração, ou pelo petit comité, ou enfim, que vai dar armas para eles irem às ruas caçarem seus opositores políticos. Eles serão os primeiros, esses que estão inadvertidamente sustentando esse modelo, serão os primeiros a serem perseguidos. Porque o primeiro a ser perseguido é o mais frágil, o menos privilegiado. Então, assim, eu acho que o ressentimento é mau conselheiro. Quando a gente está muito amargo com alguma coisa, muito chateado com alguma coisa, a gente tende a ter tendências, até na vida pessoal, autodestrutivas. Por mais que a gente ache que vai resolver e tal, você está chateado com alguém, você diz, não, vou lá, vou quebrar a cara do sujeito. Bom, você vai responder processo, você pode ser preso, você pode, ao invés de quebrar a cara dele, você pode sair com a cara quebrada. Quer dizer, eu acho que assim, o ressentimento é mau conselheiro. E muita gente que apoia e suporta essa extrema-direita internacional está apoiando e está aportando, muito provavelmente, problemas muito sérios que vai ter no futuro decorrentes dessa imprudência absoluta, que é postular pela volta da ditadura. A democracia é muito cara. Podemos criticar, eu acho que a gente deve criticar. Uma coisa que me preocupa muito, eu não sei como vocês veem isso, como o público que acompanha vê, mas é que hoje, quando a gente olha o que acontece em Gaza, tem muita gente que faz a seguinte narrativa. Olha o que é a democracia. Porque vendem para nós a narrativa que Israel é um Estado democrático, vendem para nós a narrativa que os Estados Unidos que apoiam Israel, basicamente, historicamente, seriam seus maiores aliados, pelo menos a nível histórico, seriam uma democracia e que, em nome dessa democracia, estariam ocorrendo essas mortes. Não é verdade. As mortes estão ocorrendo porque há, na realidade, um excesso, concentração de poder e, efetivamente, muitos aspectos da democracia não são cumpridos como as organizações multilaterais, os ordenamentos jurídicos internos respectivos determinam. Porque dizer que o que está acontecendo é por causa da democracia e que se nós tivéssemos uma ditadura as coisas seriam diferentes, é desonesto intelectualmente. E tem muita gente que está optando por essa narrativa. Olha o que a democracia está levando para Gaza. Pergunta para o iraquiano se ele acha que levaram democracia para o Iraque. Pergunta para o líbio se ele acha que levaram democracia para a Líbia. Não, o que levaram para todos esses cenários foi o interesse dos ultrabilionários e a concentração de poder, que não deixa de ser uma forma de autocracia que se manifesta, ainda que eventualmente, pelos caminhos da democracia. Então, quer dizer, a gente tem que pedir mais democracia, não menos. A gente tem que dizer, não interessa esse tipo de situação. E tem muita gente oportunista que, nesse momento, tenta dar a conotação de que todas as mazelas dessas injustiças que a gente assiste pelo mundo seriam produto ou em decorrência da democracia. Não, são produto e decorrência da concentração de poder. Você não vai combater uma doença dando veneno pro doente. Está aqui o Bernardo Brito, que é médico, meu amigo também, acompanhando. A gente sempre conversa, eu sempre digo, a gente sempre fala, você não combate uma doença dando veneno para o doente. Né? Aí é eutanásia. Quer dizer, a não ser que a sociedade queira cometer um harakiri, que ela queira cometer um atentado contra o seu próprio interesse, eu acho que não faz o menor sentido a gente atribuir toda essa desgraça que acontece, essa covardia que acontece à democracia. Eu acho que é falta de democracia. Nós precisamos mais democracia, mais capacidade de direito de manifestação, de contraditório,
de equilíbrio nas relações da representatividade das vontades dos Estados nacionais, dos grupos de poder. Porque, assim, eu queria até fazer um comentário que eu acho que é muito importante nesse momento, que existem dois fatores importantes no mundo hoje. Um é a disputa entre Estados, que é a disputa interestatal, que é histórica. E outro é um modelo que vem aí desde a queda da União Soviética, prevalecendo nos países da cortina de ferro, nas antigas repúblicas, na maioria delas, que é a instituição de regimes nos quais grupos de ultrabilionários têm mostrado capacidade de interferir nos destinos de muitos estados. Por exemplo, o que acontece? Historicamente, a gente sabe que as elites tendem a influenciar os estados nacionais para que eles ajam em prol dos seus interesses. Muitas guerras são feitas em prol dos interesses das elites dos estados nacionais envolvidos. Ainda que se evoquem questões religiosas, históricas, nacionais, para inflar a opinião pública. Agora, o que está acontecendo nesse momento é que, além da interferência de elites nacionais nos destinos de determinados estados, existem grupos de bilionários que têm conexões transnacionais e que têm uma concentração de poder sem precedente desde o final da União Soviética. Se a gente pegar os setores químicos, de fertilizantes, petroquímicos, de gás e petróleo, de transporte marítimo internacional, e se nós olharmos com carinho farmacêutica, indústria de armas, as conexões que existem entre fundos árabes, por exemplo, e interesses de pessoas que estão estabelecidas no eixo Amsterdã, Roterdã, Antuérpia, que estão estabelecidas entre Londres, Paris, Washington e Moscou. Quer dizer, você vai ver que tem uma conexão que leva à percepção de que há uma concentração de poder nas mãos de muito poucos como nunca. Então, a minha percepção é: falta democracia no mundo. A gente precisa brigar pela democracia para ampliar a oferta de conhecimento para que cada um possa exercer de forma mais plena o seu direito de opinar e que as coisas não sejam tão assimétricas, né? E tem gente com tanto e tanto para inúmeras gerações e bilhões de pessoas que não têm o que comer.